13º volume da obra. As demandas dos espíritos materialistas. Hoje estão sabendo o porquê assim são e o porquê ficaram nessa situação sem solução, nessa categoria de animal, sem saber porquê. Hoje, todos sabendo, porque está aí esclarecido em suas mãos o porquê desse presépio de matéria, desse presépio do mal, desse encanto pavoroso. Pavoroso, sim, que o sofrimento não faz graça para ninguém rir. Todos sofrendo, uns mais, outros menos, e outros que já não resistem mais. Está aí o paraíso de lama, o paraíso dos falsos sábios, da falsa sabedoria, do falso saber. E por ser falso, é que o sofrimento sempre se multiplicou. Por ser falso, é que os tormentos sempre se multiplicaram. Por ser falso, é que gerou daí as multiplicações de todas as ruínas. Vejam os que vivem iludidos consigo mesmos, pensando e sonhando aquilo que não são. Estavam aí, perdidos nesse mundo, sem saber o porquê dele e o porquê de sua existência. Vejam quantas ilusões e quanto saber só para sofrer. Por isso, sofre quem sabe, sofre quem diz que sabe e sofre quem nada sabe, porque é um saber aparente, é um saber ludibriador. O saber da matéria é um saber que sempre multiplicou os males da vida e do corpo, que nunca deu garantias a ninguém. E assim, iludidos com a sabedoria, sem proveito algum. E por isso, sofre quem sabe e sofre quem nada sabe. Sofre quem diz que sabe e sofrem os que nada sabem. Vejam a vida da verdadeira hipocrisia, do verdadeiro fingimento e da verdadeira traição a si mesmo. E assim tinha que ser. Porque o que é que um animal, de certo, pode saber? Coisa alguma. Nunca soube. Soube o certo aparente, mas aparências não são verdades. Por isso é certo hoje e amanhã não é. Está certo hoje e amanhã já não está. O certo aparente, o certo ludibriador, o falso certo. Vejam a vida tumultuosa de todos, todos tumultuados, cheios de preocupações que já não aguentam mais, vivendo assim, horrivelmente, penando e aparentando serem aquilo que não são, aparentando serem felizes e traindo a si mesmos. Onde se viu felicidade na matéria? Onde se viu felicidade no mal? Onde se viu sofredores serem felizes? Aparência só. Todos em amarguras, amargurado por isto, amargurado por aquilo outro, preocupado com isto, preocupado com aquilo outro, e assim sucessivamente. Um rosário de calamidades, com essa vida calamitosa, com essa vida perturbada. Assim, sempre foi a vida do animal, por estar nessa categoria de animal. Mas agora já passaram para aparelho racional, e tudo entrando em forma racional. Estes comentários são sempre necessários para que sintam e vejam a categoria de animal como sempre foi uma categoria de sofrimento e de horrores. Assim, sempre foi a vida dos sem fim, que nunca souberam como foi o seu princípio e nunca souberam o porquê do seu fim. Então, a vida dos sem fim, que nunca souberam o porquê de sua vida aparente, nunca souberam o porquê de viverem assim, nunca souberam o porquê de serem assim.
vivendo igual a um outro animal qualquer, que não sabe dizer o porquê de sua existência em cima dessa terra, o porquê de sua existência no mundo, que não conhece o porquê dele, vivendo de sonhos e ilusões, sofrendo a vida inteira, passando por uma infinidade de períodos na vida, até que chegue o amadurecimento necessário e caia na realidade da vida. Então, diz: tudo é sonho, ilusão, fantasia, hipocrisia e nada mais. Uma vida perdida. Quem fui eu? Quem sou eu hoje? Derrotado pelos anos, alquebrado, esperando o término aqui, angustiado, e a qualquer momento eu já não sou mais deste mundo. Que vida! Em poucos anos tudo se acaba. E não sabemos que mal é este, o porquê desta vida, o porquê viemos parar aqui para termos estas decepções tão desagradáveis. Sim, porque ninguém quer morrer. Morre porque é lei natural da matéria, mas ninguém se conforma. E agora, todos sabendo o porquê de tudo isso e dizendo: é verdade, até que enfim fomos acordados pelo nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Até que enfim estamos cientes do porquê desta vida do nada. Até que enfim estamos de volta para o nosso verdadeiro mundo, o mundo racional. Sabíamos que este mundo de matéria não era nosso, e não sabíamos por quê. Hoje estamos cientes do porquê viemos aqui parar para sofrer sem querer sofrer. Hoje, todos de parabéns, por conhecerem a estrada certa, a estrada racional, a estrada da volta ao vosso verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje sim, estão completos da verdade das verdades, e chegando ao fim da jornada da matéria e dizendo: hoje estamos cientes, com base e com lógica, de que estamos certos, na verdadeira estrada certa, a estrada racional. Até então, vivíamos nas trevas, na escuridão. Hoje, está aqui a nossa luz verdadeira, a luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional. Hoje, sabemos o porquê aqui estamos vivendo. Hoje sabemos por que estamos aqui com vida. Hoje sabemos o porquê da vida. Hoje sabemos de onde viemos e para onde vamos. Hoje sabemos o porquê de tudo deste mundo de matéria. Até que, afinal, chegou a hora da absolvição de todos os martírios da matéria. Até que chegou a hora. Até que chegou o dia, porque ninguém estava mais suportando esta vida aqui na matéria. As lutas eram demais. Ninguém estava mais aguentando esta vida poluída em tudo. A poluição de um modo geral. Pois basta ser matéria, mal, para por si mesmo se destruir. E por isso tudo se acaba. Hoje, todos felicíssimos para o resto da vida, por saberem e terem certeza, com base e com lógica, que nesse mundo de matéria não vão nascer mais. Hoje, a satisfação de todos é deslumbrante, por saberem que não vão mais voltar aí para continuarem com os mesmos martírios, os mesmos suplícios, os mesmos queixumes, as mesmas agonias, os mesmos sofrimentos e padecimentos. Hoje, todos felizes e contentes por saberem que não vão nascer mais aí, na vida da matéria, e sim, todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional,
o mundo verdadeiro do aparelho racional. A felicidade agora está completa e todos unanimemente contentes, satisfeitíssimos, sem terem palavras que possam agradecer. E assim, todos cientes do porquê desta vida da terra, do porquê da terra e do porquê aí todos estavam enterrados nesse buraco, olhando cá para cima, para o sol, para a lua, para o firmamento em geral. A confusão sempre foi muito grande, devido aos habitantes aí do espaço. Esses habitantes do espaço são encantados também, mas em categoria superior aos materializados, ao animal racional. Esses habitantes do espaço estão também na categoria de animal, e por estarem na categoria de animal, é que seguem os mesmos costumes do animal racional. Então, trata-se de espíritos materialistas, porque são encantados, pertencem aí à matéria, estão aí dentro do elétrico e magnético. Esses habitantes criam uma confusão muito grande entre os habitantes materializados, criando uma infinidade de seitas, religiões e doutrinas, com uma infinidade de adornos materiais, que são espíritos materialistas, criando nações e criando estados. Enfim, cada qual com o seu modo doutrinário, diferentes uns dos outros, porque são encantados e deformados em categoria superior ao ser humano, por serem habitantes aí do espaço, aí dos astros, aí da baixa atmosfera. Então, criando este misticismo todo, esta confusão toda, porque eles mesmos não entendem. E por isso brigando uns com os outros, demandando uns com os outros, guerreando uns com os outros. A confusão dos espíritos da baixa atmosfera, espíritos materialistas, entidades materialistas. E daí, os hinos, os cânticos, as preces, os batuques, os adornos, as indumentárias riquíssimas, e julgando estarem muito certos. Com esse montão de asneiras, são verdadeiros materialistas, e por serem encantados, acham que a vida da lama, da matéria, é uma vida perfeita, e por isso tratam de se enfeitar de todas as formas e de todos os jeitos. Fantasias luxuosas, riquíssimas, cada qual quer se apresentar melhor. Uns querendo ser melhores do que os outros. Enfim, uma confusão que se generalizou em desentendimentos dos habitantes do espaço com os habitantes da Terra. Confusão esta que ninguém se entende. Cada qual com os seus dialetos diferentes uns dos outros. Então, criaram uma infinidade de linhas, uma infinidade de seitas religiosas, querendo ser uns mais puros do que os outros, querendo ser uns melhores do que os outros, querendo ser mais perfeitos em tudo. Enfim, um montão de ruínas. A maioria acaba desistindo, outros acabando no hospício, e outros ainda cometendo crimes bárbaros em nome do chefão, das seitas, das doutrinas, das nações, dos deuses criados por eles, e a miséria de todos se multiplicando, e o sofrimento idem. As desgraças, essas nem se falam, e o misticismo magnetizando os fatos, os ingênuos, os idiotas, os atrasados, prestando homenagens ridículas a quem não tem dignidade de ser homenageado, porque sempre se mantiveram como verdadeiros materialistas, sempre mantendo a multiplicação do sofrimento de todos. Então, trata-se de espíritos materialistas que adoram a matéria como outro animal qualquer. Todo animal é materialista, porque só conhece a matéria.
E assim são esses habitantes do espaço, do vácuo, ou daí dos astros, daí de dentro do elétrico e magnético. São animais racionais em categoria superior ao animal racional materializado. E por serem animais, esses habitantes do espaço são materialistas, vivendo de preces, de rezas, de cânticos, de hinos, seguindo a vida material. Então, entre eles, as guerras, as demandas, o sacrifício pessoal, o sacrifício dos animais. Os ingênuos, os idiotas, os atrasados, compactuando com esse grande atraso, com essa grande mistificação, a ponto de todos ficarem atuados, obcecados, desequilibrados, alterados, brigões, malcriados, depravados, sem moral, invertidos em todas as ruínas das piores possíveis. Vivendo estupidamente, grosseiramente, monstruosamente dessa maneira, por viverem cegos de olhos abertos, adotando a mentira como se fosse verdade, admitindo a mentira como se fosse verdade, admitindo a mistificação como se fosse verdade. Daí, nascendo o fanatismo, a embriaguez, a obsessão, ficando completamente dominados por essas autossugestões, por esse domínio magnético. Com essas forças magnéticas desenvolvidas, ficam completamente dominados, vendo esse, vendo aquele, vendo isso, vendo aquilo. Visões, aparições, devido ao desenvolvimento do magnético, das forças magnéticas invisíveis e visíveis. Tudo isto aumentou o sofrimento e a confusão entre o ser humano, e por isso viviam à procura do certo e nunca encontraram o certo, porque todos são iguais, e uns piores do que outros. Então, viviam à procura de casas boas, à procura do certo, e nunca encontraram o certo, e sim o desacerto em tudo, o desacerto de tudo, todos desacertados, porque todos veem aumentar o sofrimento do ser humano, com forças magnéticas destruidoras. Aí no espaço não existe bom, por serem deformados e materialistas. Então, costumavam dizer: espírito de luz, luz das trevas, luz que sempre aumentou e multiplicou o sofrimento de todos, luz da matéria, é luz das trevas, e por isso sempre todos sofrendo. A confusão é tão grande entre esses ditos que ninguém se entende e ninguém se compreende. A confusão é reinante nesses meios espirituais. Por isso, diz-se espiritismo. Quer dizer espeto, espertos, exploração, perdição, piorando sempre. Paranoicos, perdidos, perdendo tempo com quem não conhecem, perdendo tempo com o que não conhecem, que não sabem o que são. Não sabem o porquê da existência destes habitantes. Nunca souberam o porquê da existência deles. Agora sim, já sabem. E assim, vejam quanta desordem, quanto malabarismo, quanta coisa feia, quanta coisa ridícula, quanta coisa imoral, quanto desequilíbrio, quanta loucura. Muitos acordam mais cedo e se desiludem por completo, abandonam porque veem a corrupção destruidora de todos. Isso tudo nasceu no povo atrasado, no povo analfabeto de outras épocas, de outros tempos, de um passado longínquo. Vieram lapidando até chegar a esse ponto de grande vulto de destruição dos adeptos. Todos sendo destruídos, vítimas da fé, vítimas de ingenuidade. Tudo isso existe, mas somente para o mal.
Por isso são materialistas, e quem se mete com esses ditos perdeu o sossego, não tem mais sossego. Vive no inferno em vida, porque eles não dão sossego a ninguém, eles não dão paz a ninguém. E por isso são tão poderosos e nunca trouxeram a paz no mundo. Tudo é mistificação. Os poderes destes ditos são só para a destruição. Os poderes destes ditos são só para o mal, porque são materialistas, por serem habitantes aí do elétrico e magnético, habitantes invisíveis e habitantes visíveis, que são os materializados, os seres humanos. A confusão e o desequilíbrio é muito grande entre esses ditos, um desequilíbrio monstruoso. E por isso, vejam, mudam até de sexo. O mal é tão grande que mudam até de sexo. Está aí uma das provas do grande desequilíbrio dessas experiências do sobrenatural. Dessas experiências, quer dizer, espiritismo. Tem o branco e tem o preto, mas todos iguais. E por isso a bandeira deles é preta e encarnada. Essa é a bandeira predileta, a cor oficial. A branca é para melhor iludir os incautos. Branca por fora e preta, negra por dentro. E por isso vejam as monstruosidades feitas por esses ditos, que só visam o interesse. São de quem der mais. Quem der mais é que está com o direito e a razão, os compadres interesseiros. Vejam que pelo desespero de causa é que muitos vão nesses lugares em busca de melhoras e saem de lá piores do que entraram, perturbados, atuados, prejudicados, enfim, desiludidos. São forças destruidoras. Não constroem, somente destroem. O poder magnético é mal puro. O poder elétrico é o bem aparente. O bem aparente, traiçoeiro. Está bem hoje, mal amanhã. E assim, vejam que esse conjunto elétrico e magnético é muito mais medonho do que muitos podiam calcular. Por isso, o sofrimento e os tormentos são o maior brilhante da vida de todos. Todos sofrendo, todos penando, cada vez mais, vivendo de fé, vivendo de esperança, vivendo de dança, com a pança cheia desses contos, se alimentando com essas falsas realidades, vendo o fracasso de tudo e o fracasso de si mesmos. Quanto mais velho, mais fracassado, até fracassar totalmente. Então, tudo novo é bom aparentemente. Depois de velho, fracassou e não vale mais nada. E assim era a vida dos que desconheciam, dos que não sabiam por que eram assim, com essa natureza dos sem fim. É a natureza dos que não conheciam o seu princípio, o porquê do seu fim. Então, diziam uns para os outros: por que nós somos assim, imperfeitos e cheios de defeitos? Ninguém sabia responder. Ah, a natureza nos fez assim. Mas, por que esta natureza nos fez assim? Não sei. Era sempre a mesma resposta: não sei. Então, vivendo todos sem saber por que viviam, vivendo por terem vida, mas não sabendo o porquê de sua vida, vivendo por terem vida, mas desconhecidos por completo do porquê de suas vidas. Então, dizia outro, esta é a vida dos sem fim, de quem nunca soube o porquê do princípio, muito menos o porquê do fim. Vamos vivendo a si mesmo, até que um dia possamos encontrar,
quem nos dê uma explicação certa do porquê da vida e do porquê do fim. Porque até então, ninguém nunca deu, ninguém nunca pôde dar. Todos sabiam falar, mas o certo ninguém falava. Todos sabiam falar, mas o certo ninguém falava. Todos sabiam falar, mas o certo ninguém sabia. Portanto, todos desconheciam o certo, falavam em tudo, menos no certo. Então, se ninguém conhecia o certo, ninguém podia viver certo. E assim, vivendo com essa vida de incertezas, sem saberem porquê, com essa vida cheia de surpresas agradáveis e desagradáveis, sem saberem porquê, e dizendo: é verdade, sabemos tudo, sabemos tanto e não sabemos o porquê de nossa vida. Não sabemos o porquê assim somos. Não sabemos o porquê somos assim. Não sabemos o porquê nascemos com esta vida assim. Então, o que é que nós sabíamos? Falar que nem papagaio. Falar sempre errado, porque ninguém conhecia o certo. Tínhamos que viver admitindo o errado como certo, admitindo o torto como se fosse o direito, por não conhecermos o verdadeiro direito. Vivíamos nesta vida recheados de sabedoria aparente, de sabedoria ilusionista, iludidos com este nosso falso saber e sofrendo a vida inteira sem saber porquê, à mercê das experiências, experimentando tudo para acertar ou não, para gostar ou não, vivendo horrivelmente assim, desta maneira, por ninguém conhecer o certo e o verdadeiro direito, e por isso tinha que ser mesmo uma vida de sofredores. Sabíamos falar muito bem, aparentemente, convencidos de que sabíamos muito, e o sofrimento sempre provando que não sabíamos coisa alguma. O sofrimento anulava todo este nosso saber ilusionista, porque sofriam os que dizem que sabem muito e sofriam os que nada sabiam. Então, esse saber, ou este grande saber aparente, pouco nos adiantava, ou coisa alguma podia nos adiantar. Sabíamos falar muito bem, aparentemente bem, e por tudo ser aparência, o sofrimento demonstrava, derrotando todos, que ninguém estava bem. Aparentemente parecia que vivíamos bem, e todos vivendo de aparência. Assim, sempre foi a vida do imaculado sofredor, sempre derrotado pelo sofrimento, sempre derrotado pelo sofrimento, sempre derrotado pela dor, provando o sofrimento e a dor. O nosso saber nunca passou de um saber de aventureiro, aventurando sempre para ver se acertava ou não, e sempre por acertar. Por estar sempre por acertar, é que o sofrimento continuava a se multiplicar. Vivíamos à mercê da sorte. Se tivesse sorte, ia tudo aparentemente muito bem. Se não tivesse sorte, completamente ao contrário. Uma vida de aventuras, de aventureiros, e por isso uma vida sem garantias, uma vida horrível, a vida da matéria. A vida de quem não sabia o porquê desta condenação, condenados a sofrer e condenados à morte, sem saber porquê. Sabíamos que nascíamos sem saber por que nascíamos. Que vida de ilusões, de aparências e nada mais. Que fracasso a vida da matéria. Todos em busca de melhoras e tudo em multiplicações de pioras. Que fracasso a vida da matéria. Isto na fase de animal racional, esperando sempre o bem aparente, e o bem aparente nunca pôde ser o bem verdadeiro. Agora, hoje,
estão conhecendo o bem verdadeiro e o bem aparente. O bem verdadeiro é o bem racional, puro, limpo e perfeito, no seu verdadeiro mundo de origem. Este é que é o bem verdadeiro, porque aí na terra tudo é passageiro. O bem passageiro, por ser uma vida passageira, uma vida sem garantias. Hoje, todos sabendo o porquê desse degredo infernal, aonde todos viviam à procura do bem e o mal sempre imperando, provando que o bem aparente não é o bem verdadeiro, as desilusões de todos chegando e todos dizendo: é verdade, não sabemos o porquê de tanta indecisão, de tanta incerteza e de tanto desequilíbrio. Não sabemos porquê. Sabemos que aqui vivemos, mas ainda não encontramos a causa e a razão desta vida, a causa e a razão desta vida misteriosa. E assim, vivendo todos iludidos, de aparências sem fim, por não conhecerem o verdadeiro princípio, o porquê do princípio e o verdadeiro fim. Então, muitos se maldizendo da constituição, da formação de sua vida, achando ridículo viver como um animal, sem saber o porquê de sua existência de animal, e muitas vezes dizendo: por que eu sou um animal racional? Ninguém nunca respondeu, ninguém nunca soube, ninguém nunca sabe. Que vida onde todos vivem se baseando nos mistérios, sem poderem desvendar coisa alguma. Então, muitos tendo grande tristeza de viver, sem saberem por que estão vivendo. Muitos sem prazer de viver, por não saberem o porquê estão vivendo, e dizendo: eu vivo, mas não sei por que vivo. Estou vivendo por ver os demais viverem. O que é que eu sei de verdade? Coisa alguma. E é triste viver assim. Que alegria podemos ter vivendo sem saber por quê? Isto já são ideias dos mais desiludidos, porque os iludidos não têm tempo de pensar na realidade da vida, não têm tempo de pensar no porquê da vida, não têm tempo de se preocupar com o porquê de sua existência nessa vida, vivendo igual a um outro animal qualquer que não sabe por que vive. Vejam os pontos cardeais do porquê da existência do seu ser, para então saberem o que dizer de certo e o que dizer de errado. Hoje, a voz suprema, a voz racional do mundo racional, do mundo da origem do animal racional, a voz racional mostrando a todos, provando a todos e comprovando o tempo perdido da vida da matéria, lutas sem recompensa, a luta do nada pelo nada, por tudo acabar em nada. O que adianta lutar pelo nada? Não adianta nada, por tudo acabar em nada. Essa luta é inconsciente, por estarem na categoria de animal, e o animal é inconsciente. A inconsciência dominando o animal, e o animal progredindo inconscientemente, pensando que está progredindo e está regredindo, por ser um progresso inconsciente. Por regredir é que tudo se multiplica de pior para pior. Quem está progredindo vai de melhor para melhor, e não de pior para pior. Então, essa luta do animal inconsciente, pensando que está certo e vendo sempre o fracasso de tudo, vendo sempre o desacerto de tudo, porque o progresso da poluição está em todos os setores desse conjunto elétrico e magnético. A degeneração progredindo para o regresso de tudo e de todos. Tudo que degenera diminui.
tudo que degenera enfraquece e com o tempo desaparece. Assim, vinha a extinção dos seres pelo progresso da degeneração para minguados e a multiplicação de minguados até se extinguirem em zero, em nada. Então, o que adianta? Nada. Quem está completamente iludido, vive iludido de ilusões, vive de aparências, pensando que está certo e vendo a multiplicação do sofrimento, provando que ninguém está certo. Por isso, todos são sofredores. Onde é que um sofredor pode estar certo? Como pode quem sofre estar certo? Quem sofre está errado e por isso sofre. Julga e pensa iludidamente que está certo e vendo o sofrimento provando que não está certo. Se estivesse certo, não sofria. Então, esse certo aparente, esse certo traidor, esse certo traindo todos, esse certo de quem vive iludido, de quem vive de ilusões, de quem vive de aparências, vivendo de aparência falsamente e dizendo que está certo, sendo um ser todo desequilibrado, imperfeito e cheio de defeitos, e dizendo que está certo. Só mesmo na cachola de inconsciente, só mesmo de quem está variando, e quem está variando não sabe o que diz. Quem está variando é um doente, e um doente vive variando desequilibradamente. Onde se viu, numa podridão dessas, como é a matéria, existir coisa certa? Então, o que está podre está certo? Só mesmo de quem está variando. Onde se viu numa podridão dessas dizer que está certo? Só mesmo de quem está variando. E assim, vivendo todos iludidos, de ilusões, de aparências, julgando ser o que não são, procurando a vida inteira o certo e nunca encontrando o certo, porque na podridão, na matéria, não há coisa alguma certa, a não ser tudo aparência só. E por isso é bonito hoje e feio amanhã, é novo hoje e velho amanhã. Hoje presta porque está novo, amanhã não presta porque está velho. E assim, a vida da matéria, a vida da lama, porque matéria é lama. Onde se podia encontrar o certo na lama? Nunca, em lugar algum, pois aparências não são verdades. Vivem todos horrivelmente dessa maneira, inconscientemente, como estavam, na categoria de animal racional, sem saberem por que estavam na categoria de animal, sem saberem por que eram animais, sem saberem o porquê de sua existência como animais, sem saberem por que foram feitos de matéria, sem saberem o porquê de sua origem, sem saberem coisa alguma de certo, falando em certo como se soubessem o que é certo. Se fossem certos, não sofriam. Se fossem certos, não morriam. O certo do deformado sempre foi um certo variante, de quem vive variando. Hoje é certo, amanhã não é. Hoje está certo assim, já amanhã não está. Hoje é certo assim, já amanhã não é. Hoje é bom assim, já amanhã não está bom. Um certo vergonhoso, um certo de quem está doente, variando sempre. Assim, sempre foi a vida do animal, vivendo mal, por ser animal, e por ser animal, era sofredor, sem saber porquê. Vivendo a vida sem saber o porquê da vida, sabendo que são formados de micróbios e vírus, mas sem saberem o porquê dos micróbios, sem saberem o porquê dos vírus, sem saberem o porquê dessa bicheira, sem saberem o porquê são feitos de bichos,
O micróbio é um bicho, o gérmen é um bicho, o verme é um bicho, fabricantes de bichos. Vivem sem saber por que são umas bicheiras em pé, umas bicheiras com vidas aparentes, vivendo assim, horrivelmente, vergonhosamente, e ainda terem coragem de dizer que sabem, de dizer que estão certos. Ainda têm coragem de falarem certo, como coisa que se conhecessem. Vendo que não existe nada certo na matéria, na podridão, não há coisa nenhuma certa, e por isso tudo se acaba, por não ser certo. Tudo é aparência só, fantasia só, ilusão só. Mas quem vive variando não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que quer, por não saber o porquê assim é. Variante insaciável, seres insaciáveis. Está aí, provado e comprovado, a nulidade desse tudo aparente, desse nada. O nada é uma coisa nula, e por isso tudo acaba em nada. Está aí o pedacinho da nulidade daquilo que valor algum tem, que é a matéria. Que valor tem o nada? Qual é o valor do nada? Nada. Então, quem dá valor ao nada, sabe o que está fazendo? Não. Se soubesse, não dava valor àquilo que não tem valor. Não ia perder tempo com uma coisa sem valor. Por estarem na categoria de animal, é que não tinham os recursos verdadeiros da sua origem, da origem de racional, para saberem por que assim são, para saberem o que foram, para saberem o porquê deixaram de ser o que foram, para serem o que são, para saberem o que eram e por que deixaram de ser o que eram, para serem como são. Nunca tiveram o verdadeiro conhecimento racional, e por isso viviam nessa categoria de animal. Se o nada tudo fosse, como julgavam e pensavam, não se extinguia. Como o nada não é o que julgavam ser, é que o nada acaba em nada. A vida do nada ser é a vida da matéria, sendo por isso a matéria um reinado do mal, e por ser o reinado do mal, todos vivem mal, porque todos são sofredores. Todos acabam mal, devorados pelas doenças, devorados pelos desastres, devorados por uma infinidade de trágicos acontecimentos. Então, a matéria é um verdadeiro reinado do mal. Todos pensam em bem, mas vivendo mal. Por isso são sofredores. Todos desejam o bem. Todos só visam o bem de si mesmos, dos seus e do seu próximo, mas sempre sofrendo, porque todos são sofredores. A vida é de lutas e sacrifícios, e onde estão as lutas, estão os sofrimentos. Onde estão os sacrifícios, estão os sofrimentos. A matéria é o reinado do mal. Na matéria, reina o mal e não o bem. E por isso todos tentam se livrar do mal, mas, por estarem vivendo no reinado do mal, sempre, daqui ou dali, vítimas do mal, por a matéria ser o reinado do mal. Hoje, todos conhecendo e sabendo o porquê dessa constituição de matéria, sabendo que os causadores de estarem assim, dessa forma, são os seus próprios habitantes. Hoje, todos cientes de que estão sofrendo as consequências do livre-arbítrio, que estão sofrendo as consequências da livre e espontânea vontade. Hoje, cientes de que foram os primitivos arquitetos desse inferno em que vivem, e por isso aí expostos a todo o sofrimento, a todas as consequências trágicas, de chegarem a esse ponto crítico de salve-se quem puder. Salve-se quem puder, por não terem com quem contar,
como nunca tiveram, nem onde se agarrar. Se tivessem com quem contar, não estariam passando por essa fase de salve-se quem puder. Agora, hoje, todos têm com quem contar, com os habitantes do seu verdadeiro mundo de origem, com os habitantes do mundo racional, os racionais puros, limpos e perfeitos. Hoje, têm com quem contar e onde se agarrar, porque receberão todas as orientações precisas para o seu equilíbrio racional. Mas, como estavam vivendo, não tinham com quem contar, e estavam aí, todos, chegando num ponto de salve-se quem puder. Todos sem garantia, por não terem com quem contar e onde se agarrar. E por isso todos sofrendo, todos penando e tudo de mal a pior. Todos de mal a pior, porque nunca tiveram com quem contar e onde se agarrar. Se tivessem, não sofriam. Se tivessem, não eram vítimas de injustiças, monstruosidades e desastres. Enfim, de tudo quanto é de ruim. Vejam o mundo, o reinado do mal, como sempre foi calamitoso, de calamidades e mais calamidades. Calamidades da própria natureza, que são muitas a enumerar. Aludes, terremotos, enfim, catástrofes da própria natureza, que ceifam milhares de vidas, que são ceifadas por não terem com quem contar, por não terem com quem se agarrar. Aí estão essas injustiças, essas calamidades, essas monstruosidades produzidas pela própria natureza. E assim, vejam a que ponto chegaram de salve-se quem puder. Salve-se quem puder, por não terem onde se agarrar, por não terem com quem contar. E por isso a matéria é o reinado do mal. Os aludes, os terremotos, os tufões, os furacões, as enchentes, as epidemias, as doenças, as catástrofes proporcionadas pela própria natureza, os raios, as faíscas, enfim, uma infinidade de maus tratos naturais da própria natureza. As hecatombes, as monstruosidades da própria natureza que ceifam milhares de vidas. Por quê? Por não terem com quem contar, por não terem onde se agarrar. Calor de matar, frio de matar, enchentes de matar. E por que isto tudo? Por não terem com quem contar, por não terem onde se agarrar. A vida da matéria sempre foi tida como o reinado do mal, e por isso está aí o salve-se quem puder e se puder. Os desastres, as guerras, as injustiças, por não terem com quem contar, por não terem onde se agarrar. Agora tem. Está aí em suas mãos o verdadeiro conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora tem com quem contar e onde se agarrar. Com os habitantes do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional ou do aparelho racional. Criaram uma porção de bálsamos, uma porção de anestesias filosóficas e científicas, e nunca resolveram nada de bom para ninguém. Todos com a pança cheia de histórias, com a pança cheia de histórias, com a pança cheia de conversas fiadas que nunca evitaram os males de ninguém. E por isso o sofrimento sempre se multiplicou, sempre se multiplicando. Muitos, obsedados, fanatizados, embriagados e sugestionados por contos e histórias, se iludindo, se embrutecendo, pensando e julgando estarem certos por estarem embriagados, e o sofrimento provando ao contrário, a nulidade de tudo. As multiplicações do sofrimento
provando a nulidade de toda essa caduquice. Hoje está aí em suas mãos o certo dos certos, a estrada racional do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje todos têm com quem contar e onde se agarrar, e antes não tinham. Agarrar-se com quem? Contar com quem? Com ninguém. E por isso o sofrimento sempre foi o maior brilhante da vida de todos. E a Terra sempre foi considerada como rainha do mal, como reinado do mal. Hoje, todos vibrando racionalmente por conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Hoje, todos vibrando de alegria, de contentamento e satisfação, por saberem o porquê dessa situação calamitosa da vida da matéria e por que se encontrava tudo sem solução. Hoje, a satisfação de todos é delirante por encontrarem a solução dessa vida de matéria e a solução definida da sua verdadeira situação. Hoje, todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem. São precisos esses comentários da vida da matéria para lapidar uns endurecidos materialistas, os que ainda estão sonhando com o mal, os que ainda estão sonhando com essa vida do nada, se preocupando ainda com esse nada, como se o nada tivesse valor. Então, a necessidade de lembrar e relembrar que estão perdendo tempo, mais uma vez, com a vida do nada, com a vida da matéria, que sempre enriqueceu todos de sofrimentos e padecimentos tragáveis e intragáveis. Todos já acostumados com o mal, com os males, mas não se conformando com eles. Vejam a vida do cadafalso, todos pisando em falso, e por em falso todos pisarem, é que todos tinham que sofrer muito. Acostumaram-se com a podridão, com as aparências, com as ilusões e com as fantasias, e por se acostumarem com a vida de aparências, muitas vezes chegavam a pensar que a vida era essa mesma. Pensando assim, inconscientemente, para depois caírem na realidade e dizerem: a vida não pode ser esta não, porque sofremos tanto, tanto, e muitas vezes não resistimos ao sofrimento. Perdemos a vida por a vida não ser esta mesma. Estamos aqui, dormindo e sonhando, vivendo de sonhos e ilusões, mas este sonho nos custa muito a aguentar. Sofremos tanto até a vida se acabar. Isto é que é o pior, porque ninguém quer morrer, todos querem viver. Só morre com prazer o desiludido da vida. E assim, vejam que vida de moribundos aguardando o dia fatal, o dia final da vida. Todos vivendo agoniados, sabendo que daqui a pouquinho termina a vida, termina o sonho, terminaram as ilusões, terminam as fantasias, terminam as esperanças, termina a ganância, termina tudo. A vida do nada, onde tudo acaba em nada. É preciso se convencer disto, para não estar a perder tempo com nada, com o que não tem valor. Que valor tem o nada? Nada. Então, precisa-se corrigir que ainda está em tempo, para que se imunize o mais depressa possível. Precisa encarar a vida como a vida deva ser encarada. Que valor tem a vida? Nenhum. Por ser uma coisa sem valor, é que acaba, desaparece. Então, deve encarar a vida como a vida deva ser encarada, e não dar valor à vida como se a vida tivesse valor. O valor da vida é aparente. Aparentam ter vida, mas por ser uma vida aparente,
é que acaba. Então, deve encarar a vida como ela deva ser encarada. Uma coisa sem valor. Qual é o valor da vida? Nada, porque a vida acaba em nada. Então, o nada tudo é, aparentemente, ilusoriamente. O ser real, racional, é que deve ser encarado acima de tudo, por ser a verdadeira vida, a vida eterna. Então, o que é racional deve ser encarado em primeiro lugar, em primeiro plano, e a vida do nada em último lugar, por essa vida daqui a um pouquinho acabar em nada. Quem dá valor ao nada não está adiantando nada. Quem dá valor ao nada é um inconsciente. O que é racional em primeiro plano, em primeiro lugar, por ser a vida eterna. Em último plano, a vida de mentira, a vida traiçoeira, a vida aparente, a vida que os iludidos têm como realidade, e vendo que de realidade a vida não tem nada, e por isso acaba em nada. Qual é a realidade do nada? Nada. Como é que o nada pode ser real? Só nas entranhas de quem está variando. Só nas entranhas do animal. Só mesmo o animal é que pode pensar assim. Portanto, a vida real é a vida racional, a vida eterna. Então, toda a atenção para a vida eterna, toda a preocupação para a vida eterna, e não para a vida aparente, para a vida de mentira, que por ser mentira, se acaba em nada. Vejam o quanto o animal vivia iludido com a vida, iludido com as aparências, querendo fazer das aparências uma realidade. Só mesmo um animal, querendo fazer da mentira a verdade. Só mesmo um animal, pois a realidade da vida não é nenhuma, porque a vida não é real. Se a vida fosse real, não se extinguia em nada. A luz racional iluminando todos, e todos estão na verdadeira estrada racional, na verdadeira estrada do seu verdadeiro mundo de origem. A origem é racional, e por isso são aparelhos racionais. Todos iluminados pela sua verdadeira luz do mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. A luz iluminando todos, noite e dia, dia e noite, por todos estarem na fase racional, a fase que já chegou há muito no mundo. A fase de animal racional já se acabou, e por ter se acabado, é que o animal ficou completamente desorientado, cometendo assim as maiores monstruosidades. Por a fase do animal racional ter se acabado, ficaram tontos, perderam a noção das coisas, e por perderem a noção das coisas, instantes mais atingidos, se tornaram desumanos. Tudo isto, a causa é da fase ter se acabado. Enquanto vinham amparados pela fase de animal racional, ainda existia um certo equilíbrio e um certo sentimento de humanidade. Mas, depois que a fase acabou, perderam o governo da fase e ficaram todos tontos, desgovernados, à procura de alguma coisa que pudesse equilibrá-los dentro das medidas que procuravam. As medidas que procuravam eram medidas desconhecidas, para ver se acertavam ou não. Se acertavam com outro ponto de vista mais adequado ao modo e à maneira de como pensavam. E não encontrando, o desespero de todos já aumentando e ficando todos sem saber o que fazer, sem saber o que adotar para se equilibrarem. As dúvidas de todos aumentaram, as confusões, as desconfianças, as desinquietações, e todos a caminho de um desequilíbrio total, não chegando a semelhante ponto por encontrarem o que procuravam sem saber, que é
a imunização racional. E assim, todos se encontrando e dizendo: era isto mesmo que eu procurava. Era isto mesmo que eu procurava. Era isto mesmo que todos estavam à procura. A definição do seu ser e definição do mundo em que vivemos e o porquê dele. Hoje, todos na reta certa, mais do que felicíssimos por encontrarem o que não esperavam, o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje, todos alegres e contentes, porque chegou a hora de todos saberem e conhecerem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Chegou a hora da definição do mundo e sua criação. Chegou a hora da definição de tudo, do princípio, do antes do princípio e do fim. A hora é esta, a hora racional, a hora do mundo racional, do conhecimento e reconhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, e todos dizendo: é verdade, até que chegou o que ninguém esperava, o conhecimento verdadeiro do nosso mundo de origem, o mundo racional. Hoje estamos vivendo, mas sabemos por que estamos vivendo. Hoje, todas as soluções em mãos de todos, e dizendo: é verdade, nós éramos uns verdadeiros papagaios e não saíamos da papagaiada que nunca resolveu o que nós precisávamos, que era saber o que agora estamos sabendo. Estamos cientes do porquê da nossa semente, que gerou, formou tanta gente, e não sabíamos o porquê da origem de tal. Hoje, em nossas mãos, a origem, o mundo racional, de onde saímos e para onde retornamos. Hoje, já visto por muitos que possuem a vidência racional, e outros ainda por ver, por ainda estar em desenvolvimento a vidência racional. Hoje, não há mais dúvidas a fazer, porque o certo dos certos aqui está em nossas mãos, que é o conhecimento racional do mundo racional, de onde viemos e para onde retornaremos, por estarmos na estrada certa, na estrada do bem, na estrada racional. A aurora racional já brilhou há muito tempo, e daí todos brilhando neste momento racionalmente. Brilhando racionalmente, porque a causa desse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, que é o corpo fluídico, já está no mundo racional, o mundo de origem, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, hoje, todos brilhando, brilhando, brilhando racionalmente. Esse corpo de matéria fluídica, elétrica e magnética teve a sua causa, que são os micróbios, os vírus, os germens e os micróbios. Os vírus e os germens tiveram a sua causa, que é o corpo fluídico, elétrico e magnético. Então, este corpo é que é levado pela imunização racional para o seu verdadeiro mundo de origem. Sai daí de dentro dessa deformação racional, de dentro desse mundo elétrico e magnético, perde a parte deformada e sobe puro para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Enquanto está aí, dentro dessa deformação, o corpo fluídico, que é a causa do micróbio, é considerado deformado por estar dentro dessa deformação racional. No sair de dentro dessa deformação, perde a parte deformada, sobe puro para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Brilhou há muito a aurora racional. Chegou há muito no mundo a aurora racional, o horizonte racional, a verdadeira fonte da origem do aparelho racional.
o tempo passou e todos chegaram à conclusão de conhecerem e saberem o seu verdadeiro mundo de origem. Tudo que teve princípio tinha que ter o fim. Assim foi o mundo deformado. Teve o seu princípio e tinha que chegar o seu fim. Está aí, em suas mãos, como foi o princípio, todo o histórico revelado e como é o fim. Todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, por meio da imunização racional. Sabiam que aí estavam vivendo, sabiam que aí estavam passeando, mas não sabiam o porquê desse passeio tão doloroso, tão tenebroso, tão asqueroso. Viviam na categoria de animal racional, sem saberem o porquê eram animais racionais. Viviam isolados, ausentes do verdadeiro conhecimento de origem. E hoje, todos cientes do porquê foram parar aí, com essa vida de sofrimentos. Basta ser matéria para ser um sofredor. Hoje, todos cientes do porquê assim ficaram, do porquê assim são, do porquê dessa situação calamitosa de matéria, do porquê dessa vida que desconheciam o porquê dela. Hoje, todos cientes do porquê da vida assim ser, de sofrimentos constantes. Tornou-se a vida um laboratório de amarguras, que nunca puderam descobrir o símbolo dessa custódia misteriosa, que fazia com que a agonia das agonias fosse o brilhante de todos os dias na vida de todos. Nasciam para sofrer, cada qual de sua forma, do seu jeito, de sua maneira, e nunca houve uma explicação racional do porquê dessa situação infernal. Multiplicava-se o mal sem saberem dar uma explicação do porquê desse pedestal de angústias. Hoje, raiando a luz racional, mostrando a todos de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão e como vão. Hoje, adiantados com o maior tesouro universal, o conhecimento verdadeiro racional. Conhecimento verdadeiro racional por ser transmitido do mundo racional para o animal racional. Por este conhecimento, vir do mundo da origem do animal racional. Assim, todos sabendo e conhecendo o porquê se deformaram em animal racional. Sabiam que eram animais racionais, mas não sabiam por que eram animais racionais. Porque não conheciam a origem do seu ser, e por não conhecerem a verdadeira origem do seu ser, não podiam conhecer o seu verdadeiro natural.